Graça e paz, amados. Realmente, às vezes, em momentos como esse, nos falta palavras, né? Realmente estar na presença do Senhor é tremendo. Aqueles que não conhecem esse privilégio, essa honra, essa alegria, essa paz de estar na presença desse Deus grande, né? Não sabe o que está perdendo, não é verdade? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ontem nós fomos para Mairiporã, os obreiros do Brasil todo estão reunidos lá no acampamento da APEC, em Mairiporã. E nós ouvimos alguns relatórios. E um relatório que nós ouvimos através do nosso superintendente, pastor Gilberto Celete, é que o Brasil, dos países da América Latina, foi o que mais alcançou crianças o ano passado. Ultrapassou o número de 1 milhão de crianças que ouviram a palavra através das centenas, milhares de obreiros que Deus tem chamado para levar a palavra aos pequeninos. Nas escolas, nos orfanatos, nas ruas, enfim, mais de 1 milhão. E o presidente da APEC Internacional, ele fez um levantamento, e nesse levantamento ele chegou à conclusão que a cada minuto 30 crianças estão ouvindo de Jesus nesse exato momento. Nesse exato momento, aqui no Japão, na África, através dos obreiros de Deus, dos embaixadores de Deus. Veja só que privilégio, você poder chegar diante de uma pessoa e dizer assim: olha, eu não sou presidente da República, eu não sou ministro da República, eu não sou prefeito, mas eu sou embaixador da pátria, sou embaixador de Deus, porque a Bíblia diz, nós somos embaixadores, e como embaixadores devemos proclamar, devemos clamar para que o mundo, para que as pessoas se reconciliem com Deus. A mensagem de salvação é simples, ela está acessível a qualquer pessoa, criança, adulto, culto, analfabeto. A palavra do Senhor, a mensagem de salvação é simples. Na quarta-feira nós apresentamos o plano de salvação aqui para as crianças. Há vários métodos para se apresentar a mensagem de salvação. Eu uso um cordão, eu uso um folheto, eu uso os dedos para apresentar a mensagem de salvação. E na quarta-feira nós apresentamos as crianças que estavam aqui. Apresentamos o quê? Bexiga, né? Eles chamam bexiga, lá no Nordeste é balão. Então eu apresentei a mensagem de salvação com os balões. E eu trouxe, a irmã Ruth pediu para que eu apresentasse essa rápida mensagem, o plano de salvação com os balões. Vou até pedir a ajuda do meu filho André, para ele segurar aqui, por favor, ou então ir enchendo para mim esses balões. Os irmãos sabem que a mensagem do Senhor, os pontos de salvação, contam 5 pontos, né? Alguns apenas, esse meu filho André tem nos auxiliado, de vez em quando me exorta também, me exorta, e ele é uma bênção, um servo de Deus, apesar da idade, apenas 12 anos, né? Mas, irmãos, a palavra do Senhor, e você que é servo de Deus, quando você for transmitir a palavra de Deus, uma breve exortação aqui sobre isso. Quando você for apresentar a palavra de Deus, lembre-se que a palavra de Deus, embora simples, ela é mais poderosa do que a mais poderosa das armas desse mundo. E o apóstolo Paulo falou sobre isso dizendo, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a mensagem de salvação, vocês sabem que a Bíblia nos fala que Deus habita no céu, cujas ruas são de ouro, não porque tenha valor do ouro que você conhece aqui, mas as ruas são de ouro. A Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, diz que as ruas são de ouro. Você pode imaginar isso? E que lá habita o Deus Criador dos céus e da terra, Deus Jeová, aquele que fez todas as coisas, aquele que por seu poder mantém todas as coisas em ordem, aquele que faz chover quando é necessário,
E o balão dourado me faz lembrar da pátria celestial, da habitação de Deus. E que Deus, que habita nesta pátria tremenda, maravilhosa, que um dia nós vamos morar, Ele diz que o ama. Ele diz que o ama poderosamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para mim. Olhe para mim. Quero lhe dizer uma verdade que não é minha, mas é daquele que é Criador de todas as coisas. Deus ama você. Ele o ama tanto, tanto, que quando você vira as costas para Ele, Ele deve sentir muito no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor entristece com as nossas atitudes. A Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia diz lá em João capítulo 11 que Jesus chorou. Agora nós podemos ver que Jesus chorou 3 vezes. Quando Lázaro estava sepultado já 4 dias, a Bíblia diz que ele se compadeceu em seu coração. E Jesus chorou também quando ele viu Jerusalém. E ele viu Jerusalém vendo aquela glória toda, e ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que mata e persegue aqueles que foram enviados a ti. Jesus chorou porque Ele o ama. A Bíblia então nos diz que Jesus ama você, e que Ele mora nesse lugar tremendo e maravilhoso. Porém, há uma coisa que jamais poderá entrar nesse lugar. E o balão escuro, o balão preto, ele me faz lembrar que o homem pecou. Lá no Éden, ele foi feito tão perfeito. Deus deu a ele até o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. E ele escolheu errado. Ele escolheu desobedecer a Deus, e o pecado então assim entrou no mundo. E a Bíblia diz que o homem pecou, todos pecaram. Pense agora numa pessoa mais justa que você conhece. No entanto, essa pessoa está enquadrada dentro daquilo que a Bíblia diz: pecou. E o salário do pecado é a morte, e pelo salário do pecado ser a morte, ou por este motivo, que nós não podemos fazer nada para um dia entrar nesse lugar. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas porque Deus nos ama, lembre-se disso, Ele providenciou o meio. A palavra de Deus diz que Jesus, o perfeito Filho de Deus, e o balão vermelho nos faz lembrar do precioso sangue do Cordeiro. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa purificar. O balão vermelho me faz lembrar que Jesus derramou o seu sangue. Pare para pensar um pouquinho. Não foi simplesmente uma morte de um Deus que se fez carne, como alguns diriam, que Ele, como Deus, não sofreria todas aquelas dores. Jesus estava sofrendo tudo que um ser humano pode: humilhação, dor. Você já imaginou estar no meio de uma multidão sendo esbofeteado, apanhando, e lá na cruz o seu lado foi traspassado e o seu sangue derramado? Jesus derramou o seu sangue para que o poder do pecado fosse destruído. No terceiro dia Jesus ressuscitou. No terceiro dia Jesus ressuscitou para justificar. Para justificar. Jesus morreu, o seu corpo foi partido para nos reconciliar com Deus. Isso está na palavra de Deus no livro de Romanos. Morreu para nos reconciliar com Deus, pois éramos inimigos, distantes, mortos em delitos e pecados, defuntos. E Jesus fez isso para que eu pudesse ter vida, e você também. E Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que Ele subiu, e lá Ele levou uma oferta. Não uma oferta de sangue de animal, que tinha que ser sacrificado todas as vezes, como diz o livro de Hebreus, mas o seu próprio sangue. Uma oferta definitiva
definitiva. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. E porque Jesus morreu na cruz, eu tenho aqui agora um balão branco, glória a Deus. E esse balão branco me lembra que assim como pela minha escolha errada, pela escolha do homem errada, eu me tornei inimigo de Deus, pelo sangue de Jesus eu me torno amigo de Deus, e o seu sangue purifica de todo pecado, limpa o meu coração, de modo que eu posso agora dar ouvidos ao Espírito do Senhor. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Deus está chamando os seus eleitos dos 4 cantos do mundo, está chamando o seu povo, está fazendo um povo seu exclusivo, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E através dessa mensagem é que Ele está convocando esse povo. Se hoje você receber a Jesus, porque a Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus está dizendo para vocês, crianças, jovens, adultos, se você recebe a Jesus agora, você vai ter o seu coração limpo, puro, e você vai estar pronto para ir morar nesse lugar maravilhoso que Ele foi preparar. Se você quer fazer isso, no final nós vamos repetir esse apelo. Eu vou pedir que você saia do seu lugar. Você não tem certeza da salvação ainda, você não se sente um eleito de Deus. No final, eu vou pedir que você venha até a frente para que nós oremos por você. E é necessário que você que já fez isso saiba, e o balão verde nos faz lembrar que assim como as plantas crescem, como as árvores crescem, elas necessitam de água, e elas necessitam de cuidado para produzir fruto, você também, depois que recebe a Jesus como Salvador, vai precisar de cuidados, vai precisar de água, vai precisar crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na quarta-feira nós pregamos que Jesus liberta e restaura. E você vai precisar fazer então algumas coisinhas, alguns princípios para crescer. Primeiro, nunca deixe de ler a Bíblia. Nunca deixe de ler a Bíblia. Segundo, nunca deixe de orar. Deus fala com você pela palavra, e você fala com Deus pela oração. Terceiro, nunca deixe de congregar a palavra de Deus, e não deixemos nossa congregação, como alguns. E último, fale desse plano maravilhoso de salvação a todas as pessoas. Eu contei aqui uma vez, num acampamento, quando a igreja de Interlagos realizava esses acampamentos para jovens, né, eu estava na minha primeira mocidade, né, a gente tem primeira, segunda, terceira mocidade, não é esse negócio de terceira idade, velho, idoso, não tem isso não, é primeira, segunda e terceira mocidade. Eu estava na minha primeira mocidade, tinha 21 anos mais ou menos, e eu vi que uma jovem de 17 anos era prostituta, ela vendia o corpo para viver. E um dia alguém passou por ela, se aproximou, ela achou que era um freguês, e ela se aproximou e olhou para os olhos dela e disse simplesmente: Jesus te ama. Ela se arrepiou toda, aí ficou com aquilo na cabeça, ia dormir, Jesus te ama, acordava, Jesus te ama. Quem pode me dizer mais sobre isso? Foi a uma igreja, e lá ela ouviu o plano de salvação, recebeu a Jesus, e naquela noite ela estava lá no culto de fogueira no acampamento, dando o seu testemunho. Então, você deve fazer isso também, proclamar em alto e bom tom que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode. Deus abençoe.
Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos muito tocados esta noite, por todos os louvores que ouvimos, pela mensagem de salvação que foi exposta aqui através das cores. Deus, todas essas coisas, Senhor, só tem o devido poder por causa do Teu Espírito, Senhor, porque nós mesmos, nossas palavras, Deus, não são nada, Senhor. Nossa capacidade, Senhor, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Tua, Senhor. Ó Deus, os músicos que tocaram aqui na frente, os jovens, o grupo de louvor que entoou esses louvores maravilhosos, Senhor, só o fizeram porque o Senhor os capacitou. Por isso, ó Deus, continua ungindo os lábios, continua capacitando as mãos, ó Pai, continua preparando o nosso coração e nossos ouvidos para ouvirmos o Teu recado. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. (19 a 23), 4 versículos, 5 versículos. Assim como estão, mas em reverência ao Deus Todo-Poderoso e à sua palavra, atente para a leitura da palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que Deus continue abençoando a sua palavra. Manuel era um mendigo, morava na rua, pedia as coisas para comer, e um dia não, quase todos os dias da semana, quando a porta da igreja, da praça, a igreja evangélica da praça estava aberta, e Manuel entrava e não fazia nada, não sentava nem nada, ficava poucos minutos, levantava a mão e dizia assim: Jesus, eu sou Manuel, e saía. Todos os dias: Jesus, eu sou Manuel. Todos os dias: Jesus, eu sou Manuel. Um dia ele foi atravessar a rua e o carro atropelou o Manuel. Foi socorrido, o resgate pegou, levou para um ponto de socorro, para o hospital, e ali ele ficou internado vários dias. Ficou muito mal. Ninguém ia visitar, ninguém conhecia, era um indigente, um mendigo. E um dia alguém chegou, entrou, ele já estava bem mal. E disse: Manuel, eu sou Jesus. Aleluia, eu sou Jesus. E ele então sorriu e partiu. Meus queridos irmãos, esse é o Jesus que nós conhecemos. Quando o pastor Carlos Harmon, o patriarca da família Harmon, missionários entre os índios, meus professores lá no seminário, faleceu, ele adoeceu, pegou uma enchente e adoeceu lá no campo, aquela doença transmitida por urina de rato. E ele ficou muito ruim já no finalzinho da vida, esqueceu o português, só falava inglês, e o que ele fazia era andar para um lado, para o outro, citando versículos da Bíblia. E um dia ele baixou a cabeça ali e adormeceu. No dia do enterro do pastor Harmon, o seu filho, também pastor, ele tem 2 filhos,
2 pastores, e o filho mais novo, o pastor Jorge Harmon, por muitos anos pastor da Igreja Bíblica de Araçatuba, trouxe a mensagem. E ele iniciou dizendo assim: hoje, meu pai dormiu. Hoje, meu pai acordou e ouviu: bom dia, meu servo, seja bem-vindo à pátria. Essa é a certeza que todos nós que temos Jesus como Salvador devemos ter. E é isso que nós vamos ouvir. A Bíblia diz de Lázaro: Lázaro morreu? Foi isso que Jesus disse aos discípulos? Lázaro dorme. E a Bíblia só usa dorme para os servos do Senhor que creem nele, porque para os outros morreu mesmo, ou juntou-se aos seus pais. Lázaro dorme. Meus queridos, esta noite eu quero falar sobre a presença de Jesus. Não há nessa vida nada mais valioso do que a presença de Jesus. Amém? Amém. Ou há? Você pode me dizer alguma coisa? Talvez eu não saiba. Eu valorizo muito a presença de Jesus na minha vida. Porque, queridos, antes de ter esse privilégio, essa honra, de Deus ter me concedido essa misericórdia de estar aqui à frente, a mim, ao pastor Disseu e a outros pastores, outros que ministram a palavra, o louvor, antes disso, nós não éramos nada. E continuamos sendo nada. Porém, Deus é tudo e usa vasos de barro. A presença de Jesus na vida de uma pessoa vale muito. Logo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quem teve o primeiro privilégio, ou quem teve o privilégio de primeiro ver Jesus, foi a Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro e lá Jesus não estava mais. E lá no Nordeste nós costumamos dizer assim, porque há muito aquilo de se usar crucifixo com Jesus lá ainda. Jesus não está mais em crucifixo nenhum, porque Ele ressuscitou. E procura-se túmulo de Jesus. Quando se procura o túmulo de Jesus, esperando encontrar um Jesus morto, vai encontrar túmulo vazio. E Maria foi lá, o túmulo estava vazio. E a Bíblia diz que ele apareceu a vários dos seus discípulos. E esta passagem que nós lemos nos fala do episódio de quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Mas eu quero que você observe aqui algumas verdades. Algumas verdades. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meus queridos, notem só o detalhe, e louvado seja Deus, porque a Bíblia não omite isso, não omite. Davi pecou, a Bíblia mostra: Davi pecou, a Bíblia não omite, e mostra para que eu e você aprendamos. Eles estavam com medo. Eu quero dizer para vocês que o medo ele tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Quando o medo se torna uma fobia, um pânico, a síndrome do pânico, ele é um medo negativo. Mas quando que ele se torna positivo, é quando você, então, liga esse mecanismo para se defender de alguma coisa. As crianças, às vezes, precisam ser ensinadas sobre isso. Não colocar o dedo na tomada. Aconteceu isso com um missionário conhecido nosso. Ele foi para a tribo, a missão Novas Tribos, com um menino pequeno, 2, 3 anos de idade, e lá na aldeia, o garoto foi brincar no terreiro. E aí ele, brincando lá com os bichinhos, e ele estava brincando com uma cobrinha, pequenininha, mas uma das mais venenosas de todas as cobras conhecidas, uma coral verdadeira. Brincando, criança, não foi ensinado, e a cobra, o missionário correu para lá, correu para cá, conseguiu achar, identificou que era uma coral, e agora? Não tem soro. Um rádio aí. Pegou o rádio e ligou para a cidade. Mandem um socorro urgente,
porque meu filho de 2 anos, 3 anos, foi picado por uma coral. E a criança começou a agonizar. O avião, ele ouviu o barulho do avião, porém o piloto não conseguia pousar. Não tinha visão para pousar. E ele falava no rádio com o piloto: por favor, meu filho está agonizando. E não deu para pousar e a criança morreu. Porque a criança não teve noção do perigo. Então, medo também, dizem os psicólogos, que é um mecanismo de defesa. Por medo nós evitamos fazer certas coisas. E os discípulos estavam trancados com medo. E nós hoje também, em muitas cidades, principalmente nas cidades grandes, as pessoas estão se trancando dentro de casa. Os malfeitores estão soltos e o povo de bem trancados. Alarme, grades, cadeados, cães. Medo da situação. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Não era por menos. Eles tinham acabado, de presenciar uma morte violenta daquele que eles colocaram toda a esperança. Humilhação, dor, crucificação. A pior condenação da época era a morte de cruz. Somente os piores criminosos eram condenados à morte de cruz. E lá estava o perfeito Filho de Deus, tomando o seu lugar e o meu lugar. E eles estavam então apavorados. Nós também seremos crucificados. Nós também seremos mortos. Eles não estavam preparados para isso. Pedro, certa vez, por precipitação, e um dos grandes problemas de Pedro era a precipitação, autossuficiência. E a autossuficiência, sem a suficiência de Deus, é mera deficiência. E ele disse: Senhor, nós iremos para onde tu fores, nós faremos o que for necessário fazer por ti. E Jesus diz: Pedro, Pedro, Pedro. Até que Jesus diz: olha, um dia isso vai acontecer, mas não agora. Então eles não estavam preparados, estavam com medo. E nessa situação de medo, de terror, queridos, eu quero que você preste atenção agora, é que vem a solução. Olha o que a palavra de Deus diz. Onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A primeira prerrogativa da presença de Jesus na sua vida ou na vida de qualquer pessoa que o tem é paz. Paz. Não é paz a ausência de guerra. Não, nosso país está em paz porque não tem guerra. Não é isso. Mas é paz no coração. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o homem não pode entender. Como é que ele está ali sem ter nada? Como é que ele está ali sofrendo problemas, dificuldades, perseguição e doença, mas está com paz? É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Pediu-se para que 2 pintores pintassem um quadro que mostrassem paz. E um foi lá, pintou um bosque cheio de flores e passarinhos cantando, piu, 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 piu. E as pessoas olharam. Um outro pintou um bosque também, uma cachoeira, violenta cachoeira, aquela água caindo, fazendo espuma. Dava a impressão de estar assim, aquele barulho. Quem já esteve aqui em Foz do Iguaçu, aquela queda das águas. Só que lá no cantinho, numa árvore, um ninho de João de barro. Seguro. Aí perguntaram: qual dos quadros? Unanimidade. O quadro do João de Barros. A paz que Jesus dá quando Ele entra na sua vida é uma paz que você só vai entender quando Jesus entrar na sua vida. É a paz também que é um parâmetro para identificar a vontade de Deus. Preste atenção nisso, porque tem muita gente dando cabeçada porque deixa de dar ouvido a este parâmetro. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro. O que é um árbitro? O que é um juiz? Vamos pensar aqui no jogo de futebol, tem um juiz ali. O juiz está ali para
manter a ordem. Quando há uma falta, ele... É ou não é? A paz de Cristo é um árbitro. Quando você está andando aqui nos caminhos do Senhor, e sai, o árbitro, a paz sai. Essa é a paz condicional. Porque a paz posicional que um dia você obteve por crer no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz posicional você não perde. Você não perde, mas você perde a paz condicional. Eu estou tão triste, puxa, eu não devia ter feito aquilo, não é? E a Bíblia diz que o arrependimento segundo Deus produz o quê? A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Obrigado, exatamente. Por isso que é bom a gente ter, né? Mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Veja só como Deus é soberano. É Ele quem te conduz. Nunca diga assim, olha, eu estou arrependido porque eu sou uma bênção, sou um santão. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Paz. A presença de Jesus traz paz. Não a paz que o mundo está aí, não é? Há tratados de paz, não é? Os líderes das nações se reunindo para promover a paz. Não é essa paz. É uma paz que acontece aqui na esfera do coração. Na esfera do coração. A presença de Jesus traz paz seja convosco. Quando Jesus se fizer presente na sua vida, você ainda vai sentir medo, porque tem o medo positivo e o medo negativo. O medo positivo é aquele medo que você tem como mecanismo de defesa. Não, eu não vou botar minha mão na tomada que eu não sou besta. Não é? Eu não vou colocar minha mão no fogo porque eu não sou bobo. Não é? Tá? Ou quando alguém lhe dá um susto, você... Opa! Medo como mecanismo de defesa. Mas tem um medo negativo, que é aquele que se tornou uma obsessão. Nós estamos lá em casa na casa do meu cunhado, meu sobrinho, com esse problema, né? Alguma coisa o fez, um trauma, quem sabe, muito medo. Aí os profissionais, o médico disse que isso é síndrome do pânico, o mal dos nossos dias. Mas valorize a presença de Jesus. Paz seja convosco. A primeira prerrogativa da presença de Jesus na vida de uma pessoa, qual é, igreja? Eu quero que você vire para o seu irmão agora e diga assim: em Jesus você tem paz. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos 3 ainda. Versículo 19. Você sabe que quando, na primeira mocidade, nós cantávamos um cântico, diz assim: essa paz que sinto em minha alma. Vocês lembram? Os da primeira mocidade ou já os da primeira mocidade ainda lembram desse cântico? Essa paz que sinto em minha alma. Não é porque em tudo me vai bem. Expressa bem isso aqui. Mas a terceira prerrogativa da presença de Jesus na vida de uma pessoa, versículo 20, essa é fácil de identificar, né? E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. E preste atenção, isso aqui é muito importante, porque entre eles havia um homem que talvez simbolize alguns de nós aqui, chamado Tomé, que disse: olha, se eu não ver e não botar o dedo lá, eu não vou acreditar não nessa conversa. Então olha só, Jesus, sabendo de tudo isso e dizendo-lhes, mostrou as mãos e o lado. As marcas de Cristo que deve estar na sua vida também. Lá em 2 Coríntios, você lendo 2 Coríntios, você vai identificar ali as marcas de Cristo. Não é ter o carro do ano, não é ter uma mansão no Morumbi, mas as marcas de Cristo que Paulo diz, leia lá, você vai ver. Você vai sentir um medo.
As marcas de Cristo. Então Jesus mostra as marcas do seu sofrimento. E então está aqui a segunda prerrogativa. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A segunda prerrogativa da presença de Jesus na vida daquele que crê nele é a alegria. É a alegria. Talvez você, não sei, eu só estou aqui chutando. Você está visitando a igreja pela primeira vez. E você tenha ficado admirado do louvor, da forma como os irmãos se expressam, né, a louvar o Senhor, essa liberdade de se expressar, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Talvez você tenha estranhado, seja a primeira vez que você está vindo aqui, mas eu quero dizer para você que isso está baseado nesse texto aqui. Se alegraram com a presença de Jesus. Quando Jesus chega, ninguém fica quieto, ninguém fica quieto. Lá na cidade de Eliseu Martins, meu primeiro ministério foi no Piauí. Fui para o Piauí a primeira vez em 1986, como missionário enviado pela Igreja Batista de Interlagos. E eu cheguei numa cidade, estava na minha primeira mocidade. Cheguei nessa cidade, inexperiente, porém com o coração disposto a fazer a vontade de Deus. E Deus começou a mandar as almas, e entre estas veio uma senhora que estava com seus 80 e tarará. Uma senhora negra, forte e alta. E a história dessa senhora era tremenda. As pessoas da cidade pequena, todo mundo comenta que ela, no seu tempo de juventude, ela chegava a bater até em homem. Forte, mulher da roça, irmã Anacleta, neta de escravos. Ela contava cada história. E um dia, ela, analfabeta, ela ouviu a palavra de Deus, e ela veio à frente, e ela recebeu o Senhor Jesus como Salvador, chorando até, e ela se firmou, ficou firme, e um dia ela trouxe a sua oferta para a igreja, da sua aposentadoriazinha do fundo rural, né, do governo, trouxe a sua oferta de amor para a igreja. E todo domingo ela trazia a sua oferta. Um dia o filho disse: mas mamãe, como é que a senhora faz uma coisa, ganha tão pouco, e fica levando, a igreja não precisa não. E ela: ninguém me pediu nada, eu faço porque foi tocado no meu coração. E então essa irmã, no culto, né, você não sabia cantar os hinos nem nada, mas você observava a gente lá em cima pregando, o grupo do louvor cantando, e essa irmã lá sorrindo, aquele sorriso, aquela paz, alegria que só a presença de Jesus dá. Como eu falei para vocês da outra vez que vim aqui, fui no hospital visitar um menino, e lá, menino de 13 anos da Assembleia de Deus, ele disse: irmão, estou assim há 3 anos, no aparelho, câncer comendo o seu corpo, mas tem uma coisa, eu não perco a minha fé, a alegria que só Jesus pode dar. E o apóstolo Paulo, prevendo isso aí, vendo isso aí, sentindo isso, mesmo estando preso, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É a alegria que não depende de circunstâncias, de eu ter ou não ter, mas tendo Jesus comigo, eu estou feliz, querido. Terceira prerrogativa da presença de Jesus, qual é? Eles se alegraram. Segunda, aliás, qual é? Alegria. E a terceira e a última, versículo 21 e 22 e 23. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. A terceira e última prerrogativa da presença de Jesus na vida de uma pessoa. E olha, eu quero que você olhe bem para mim. E todos que estão aqui nunca jamais terão a desculpa de dizer: eu não sabia disso. Mas a terceira, a primeira qual é? Vocês lembram?
paz seja convosco. A segunda? E a terceira? Alguém pode me dizer? O que o Espírito Santo dá? Quando Jesus te manda ir, Ele está te dando o quê? Autoridade. Está dando autoridade. Está dando autoridade. A terceira prerrogativa da presença de Jesus na vida de uma pessoa é que ela tem autoridade. E não é uma autoridade simplesmente porque Jesus disse, olha, recebei. Mas recebei o Espírito. Ele estará sempre convosco, Ele vos guiará, Ele vos ensinará. Irmãos, ter sensibilidade ao Espírito Santo conta muito nas decisões. Conta muito, preste atenção. O jovem que está procurando a jovem do sexo feminino que está procurando um futuro marido, se ela não der ouvido ao Espírito Santo, ela vai dar cabeçada, preste atenção nisso, ela vai sofrer. Da mesma forma, o jovem do sexo masculino também. Portanto, quando for procurar alguém, lembre-se, busque a vontade de Deus em primeiro lugar. Ah, mas fulano é feio. É feio, mas tem um coração do tamanho, não é? É feio, mas é bonito interiormente. E vai ser uma bênção na minha vida. Lembram quando Deus mandou ungir a Davi? Davi nem estava lá, nem tinha sido contado, nem tinha sido chamado. Estava no mato cuidando das ovelhas. O profeta viu, olhou lá um grandão bonito, alto, e no seu coração deve ter dito, é aquele. O que o Senhor diz? O que o Senhor diz? Exatamente. Deus não olha para a aparência. E veio Davi pequenininho, ruivo, talvez fracote, desprezível. É esse. Autoridade. Autoridade. A presença de Jesus traz autoridade. A autoridade em primeiro lugar para ir. Versículo 21. E havendo dito isto, soprou sobre eles, versículo 21, aliás, disse-lhe, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você está indo em nome de quem? Em nome de quem? Quando você prega o Evangelho para uma pessoa, você está falando palavras suas, de seu conhecimento, ou você está indo no nome de quem? Pois vá sem medo. Vá sem medo. Vá sem medo e com autoridade fale, ó, Jesus te ama. E se tiver cometendo pecado, alguma coisa assim, diga na autoridade do nome de Jesus, olha meu irmão, entre mim e ti aqui, ó, entre nós dois, porque a Bíblia diz, se alguém tem alguma coisa com você, vá entre você e ele e tente resolver o problema. Com a autoridade, diga, olha, você está andando errado, saia em nome de Jesus. Reverendo Vacílios, que é o superintendente da PEC antes do pastor Gilberto, um dia ele foi visitado por um jovem. E um jovem, bem aparentado, bem vestido, porém com trejeitos, afeminado, gay, homossexual, como dizem aí fora. Reverendo Vacílios o recebeu muito bem, porque uma pessoa, apesar das coisas que as pessoas fazem, Deus não despreza você por aquilo que você é como pessoa, mas por aquilo que você faz, Deus se afasta, porque a sua natureza é santa. E aquela pessoa foi, e o reverendo Vacílio falou, meu jovem, com todo o amor que Deus tem por você, e que eu sinto por você neste momento, compaixão, misericórdia, mude. Isso não é atitude de homem, você é um homem. Aquele jovem começou a chorar, e chorou muito, e ele disse uma coisa, pastor, obrigado. Ninguém nunca me falou isso. Eu comecei assim, continuei assim, nem meus pais pararam para dizer, olha, não é por aí. Não é demonstrar ódio, desprezo, não, mas sinceridade. Porque uma demonstração de amor é ser sincero também. E o reverendo então trouxe aquele jovem, o recebeu, o abraçou e disse, olha, muda de vida, Jesus te ama, Deus te ama e eu também te amo. Por isso, com todo esse amor que sinto por você agora, eu te digo, mude, pare de ser assim, pare de falar mole desse jeito, pare de se vestir dessa forma.
porque você é um homem. E ele começou a chorar muito. Autoridade. Autoridade. Você não vê na Bíblia, em lugar nenhum, Jesus dizendo 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes para um endemoniado: sai dele, sai dele, sai. Não diz. Jesus chega e diz: sai e não volte mais. Não vou discutir, não vai discutir. Autoridade. Autoridade. Então, autoridade para ir pregar o Evangelho, versículo 21. Mas ainda a autoridade no poder, versículo 22. De quem? No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Dando o nome de uma pessoa, você não vai estar representando ninguém famoso nesse mundo, você vai estar representando a Deus. É no poder do Espírito Santo que você fará isso. E o versículo 23, e talvez eu vou mexer com alguém aqui essa noite, como já foi, por vezes, em outras ocasiões, mexido quando se fala nesse assunto. Autoridade, versículo 23, para perdoar. Assim de crentes intrigados, perdoa fulano, não perdoa fulano, convivendo. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, eu quero que você guarde isso, e outras coisas mais. Isso não é característica de crente, de não perdoar aquele que lhe ofendeu. Jesus deu exemplo quando, contando a história do filho pródigo, né? Contando a história do filho pródigo. Autoridade para perdoar. E a autoridade para perdoar também até aqueles que o procuram para confessar um pecado. Você não o fará por sua própria autoridade, mas pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Olha, explique, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados. Então eu, como representante de Deus, declaro agora no nome do Senhor Jesus Cristo que você está perdoado. É isso que Jesus está dizendo, eu não entendo de outra forma. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Eu quero dizer uma segunda coisa aqui sobre a autoridade, é que essa autoridade está sobre a igreja também. Principalmente, quando o povo de Deus se reúne aqui, ela tem a autoridade de povo de Deus para fazer. A Bíblia diz que foi lhe dada uma chave, e isso aí é símbolo de autoridade. Então, queridos, se no vosso relacionamento está havendo dificuldade de perdoar, no relacionamento aqui na esfera da igreja, da eclesiástica, da família, dificuldade para perdoar, em nome de Jesus, chame a pessoa que o ofendeu e o perdoe, libere o perdão, porque só assim é que nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, três verdades sobre a presença de Jesus na vida de uma pessoa. A primeira verdade é que a paz está com ela, paz seja convosco. A segunda verdade é que ela será uma pessoa alegre, até que esteja passando por situação difícil, né? De doença, de falta de alguma coisa, de perigos, né? Terceiro, a autoridade para ir e falar desse evangelho poderoso, a autoridade para, no Espírito Santo, para perdoar também. Por isso, se a palavra do Senhor falou ao seu coração agora, lembra do Manuel? Jesus, eu sou Manuel. Jesus, eu sou Manuel. Será que Jesus estava ouvindo a oração de um mendigo que vive na rua? Jesus, eu sou Manuel. Talvez aquele rapaz tenha pensado: não está me ouvindo coisa nenhuma, todo dia eu venho aqui na igreja, Jesus, eu sou Manuel, não tenho ouvido nada. Ele está tardando, como dizem aí fora, né? Deus tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha? Ele chega na hora certa. E na hora certa se apresentou a Manuel. Manuel, eu sou Jesus.
Para que visita melhor do que essa? Manuel, eu sou Jesus. Jesus está falando ao seu coração esta noite? Se está falando ao seu coração, baixe sua cabeça. Reflita um pouquinho naquilo que você ouviu. Você sabe o que fazer para receber de Deus o perdão? Você sabe. Você sabe o que fazer para se reconciliar com Deus? E você, querido irmão, sabe que a presença de Deus na sua vida lhe dará paz, alegria e autoridade. Se você não tem desfrutado dessas prerrogativas, peça perdão a Deus essa noite e diga: hoje eu quero desfrutar de tudo isso que a tua presença me outorga. E se porventura você está nos visitando pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez e ainda não fez a decisão da sua vida. Decisão da vida não é casamento, não é comprar casa. A decisão, a maior da vida, é receber Jesus como Salvador. Então, se você quer agora fazer a sua decisão, eu peço que você dê um sinal com sua mão. Alguém esta noite que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Alguém esta noite que ouviu a palavra, foi tocado pela mesma? Amém, eu vi a sua mão, pode baixar. Mais alguém que esta noite deseja receber Jesus como Salvador? Amém, 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 eu vi a sua mão lá atrás, eu vi a sua também. Mais alguém que esta noite deseja receber Jesus como Salvador? Você ouviu a palavra? Amém, vi sua mão também. Mais alguém? Mais alguém? O Senhor diz que eis que estou à porta e bato, se ouvirdes a voz, a minha voz, eu entrarei. Mais alguém? Você que levantou a sua mão, vocês que levantaram suas mãos, só um momentinho, fique com sua cabeça abaixada, nós estamos orando por você, a igreja está orando por você, porque agora eu quero ouvir aqueles que já têm Jesus presente na sua vida. Você que já tem Jesus na sua vida e não tem desfrutado dessas três prerrogativas, paz, alegria e autoridade, porque talvez até desconhecia isso, eu quero que você levante sua mão também agora, que nós vamos orar para você. Amém, eu vi a sua mão, amém, 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 louvado seja Deus, amém. Vocês que levantaram a mão agora, que já é servo de Deus e que não conhecia que a presença de Jesus pode lhe dar isso, paz, alegria e autoridade, venha até a frente. Nós vamos orar por você, agradecendo a Deus porque você descobriu isso e vai viver isso daqui para frente. Venha até a frente. Pode ficar no corredor, se não for suficiente aqui. Venha até a frente, você que já é servo de Deus. Nós vamos orar por você. A igreja vai orar. Na autoridade que Deus tem dado à igreja, tem dado aos seus servos, nós vamos orar por você. E vocês que levantaram a mão recebendo Jesus como Salvador, eu gostaria de convidá-los assim. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos orar por você. Venha até a frente, fica aqui do meu lado direito, para que o pastor da igreja possa orar por vocês. Aqueles que levantaram as mãos, venham. Amém, aquela senhora, aqueles demais que levantaram as mãos, venha até a frente, fica aqui. Alguém da igreja pode fazer companhia para essa pessoa, está lá, Deus abençoe. Todos vocês que levantaram a mão recebendo Jesus, venham até a frente, a igreja quer conhecê-los. Amém, que Deus seja louvado. O pastor Disseu pode me acompanhar nessa oração? Eu vou orar pelos irmãos da igreja nesta noite. A presença de Jesus pode dar paz, alegria e autoridade. Tome posse disso. Diga assim comigo: eu tomo posse daquilo, Senhor, que tens para mim. Desejo desfrutar da tua paz, da tua alegria e principalmente da tua autoridade para pregar o Evangelho, para pregar o perdão, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Senhor, e tens esta noite tocado no coração desses Teus servos, e por isso agora, ó Deus, na autoridade que concedes à Tua igreja, aos Teus servos aqui presentes, Senhor, na autoridade que concedes a cada um de nós, nós rogamos, ó Pai,
que restaures, ó Pai, que cures para o louvor da Tua glória, pois te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Santo Deus e eterno Pai, estão aqui, Senhor, diante de Ti, pessoas que esta noite, Senhor, entenderam o plano de salvação. Nós nos lembramos que a Tua palavra diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Ó Deus, é a Tua palavra, e nós, ó Deus, confiamos naquilo que dizes, e é baseado, Senhor, naquilo que Tu nos fala, que nos promete, na Tua palavra, que nós clamamos por estas pessoas que ora vieram à frente, demonstrando o seu desejo de receber a Jesus como Salvador. Eu peço, Senhor amado, em nome de Jesus, que Tu ouças, ó Pai, este clamor, e que estes corações abertos para Ti, Senhor, sejam cheios da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Guarda-os, ó Deus, no Teu nome, como o próprio Senhor Jesus Cristo orou. Guarda-os, Senhor, no Teu nome, e que Teu Espírito, ó Pai, que Teu Espírito esteja, Senhor, revestindo a cada um, que Teu Espírito esteja guiando, dando, Senhor, sabedoria para rejeitar aquilo que não agrada a Ti. E, ó Deus, abençoa a família de cada pessoa aqui presente. Senhor, algumas cremos, ó Deus, em grandes dificuldades, porém o Senhor pode dar paz para a família, porque a Tua palavra também diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que estas vidas possam ser de agora para frente testemunhas vivas da salvação em Cristo Jesus, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a essa família maravilhosa que é a família de Deus. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe irmãos também. Pastor Disseu.